A gente começa com notícias sobre a capital francesa, Paris, em alerta máximo. 12 pessoas foram mortas no pior ataque terrorista da história da França. Homens mascarados invadiram a sede da revista satírica Charlie Hebdo com fuzis e lança-granadas. Estas imagens foram feitas por cinegrafistas amadores na hora do ataque. 9 das vítimas já foram identificadas como integrantes da redação da revista. Outras 2 eram policiais. 7 pessoas ficaram feridas no tiroteio próximo à Praça da Bastilha, 4 delas em estado grave. Os atiradores estão sendo procurados pela polícia. Durante o ataque, eles teriam gritado "Vamos vingar o profeta", de acordo com testemunhas. Os terroristas teriam origem argelina. A revista Charlie Hebdo foi pivô de polêmicas em 2011, depois de ter publicado charges envolvendo o profeta Maomé. Na época, o prédio foi atacado com coquetel Molotov durante a noite, mas não houve feridos. O presidente francês, François Hollande, afirmou que se trata, sem dúvida, de um atentado terrorista e chamou o ato de barbárie. O presidente da organização Repórteres Sem Fronteiras descreveu como um ataque contra a liberdade de expressão. Ele disse temer a repetição desse tipo de violência. Entre os mortos estariam 3 dos mais famosos caricaturistas da publicação: Jean Cabou, Georges Wozlinski e Stéphane Charbonnier, conhecido como Charb, o editor da revista. Amy Sader, boa tarde. A França já estava em alerta, né, agora contra o terrorismo, mas ninguém esperava um ataque dessa proporção. Bom dia. Não esperava, mas na verdade saiu ontem uma nova revista deles. As 2 vezes que saíram revistas houve atentados com brincadeiras, provocações com Maomé. Saiu ontem, houve telefonemas ameaçando, houve tentativas de entrar no site deles. Eu acho que não era tão inesperado assim. Mas não houve uma falha de segurança? Eu acho que parece que havia 2 policiais assim, que foram mortos. Parece que um foi na saída, inclusive. Provavelmente devia ter tido um policiamento mais preventivo em proximidades do local, né? Subestimou-se a força dos terroristas? As 2 vezes anteriores em que esse tema teve colocado, houve pelo menos bomba. Então, e essa vez houve denúncias, talvez tenha havido alguma falha aí. Agora, foi brutal. 2 pessoas com fuzil AK, para poder matar 12 e ferir 11, imagine quantos disparos eles tiveram, né? Mataram depois na saída, se vê que eles liquidaram um policial que já estava ferido. Então, entraram com uma disposição arrasadora, né? Um carro que depois pôde fugir, pôde desaparecer. Então, foi uma... E se vê que eles estavam preparados, porque a revista saiu ontem, hoje fizeram um atentado. Esse é um problema pontual da França ou ele ultrapassa fronteiras nesse momento, Emília? Eu acho que os 2 têm antecedentes internos na França, como eu mencionei. Agora, está no marco geral, na qual houve atentados na Austrália, no Canadá, até daquelas gerações que foram se incorporar, europeus, ao Estado Islâmico, depois voltaram para os seus países de origem com a perspectiva de fazer atentados. Então, combinam as 2 coisas, o que faz mais grave a situação interna e internacional. Ainda não está comprovado, mas esse ataque deve ter ligação com o Estado Islâmico? Bom, não seria necessário para justificar, porque bastaria o clima interno em relação a Charlie Hebdo, que é muito irreverente. Ela foi fechada, mudou de nome por brincadeiras com personagem interno, com De Gaulle na França. Mas já haveria razões suficientes. Agora, o clima geral e a possibilidade de que jovens franceses tinham ido ao Estado Islâmico, tenham voltado, isso aumenta mais ainda e articula a situação interna com a internacional. Emília, eu quero que você fique aqui comigo ainda durante o jornal para a gente comentar um pouquinho mais essa repercussão lá na França. O outro caso de terrorismo hoje foi no Iêmen. Um atentado à bomba deixou 30 mortos e mais de 100 feridos. O carro-bomba explodiu em frente a uma academia de polícia na capital do país, Sanaa. Na hora do atentado, acontecia o recrutamento de policiais e estudantes de todo o país faziam fila em frente ao prédio. Testemunhas dizem que o número de mortos pode chegar a 45 e mais de 100 feridos. Ninguém assumiu a autoria do ataque. Desde 2011, o Iêmen vive um período de instabilidade. Em 2012, o presidente Ali Abdullah Saleh foi pressionado a deixar o cargo depois de 33 anos no poder. O país também luta contra a ação de insurgentes da Al-Qaeda.